esse é o canal Denise Aleatória e hoje eu estou aqui para falar sobre a busca por um caminho no autoconhecimento, no despertar espiritual, na expansão da consciência. Será que existe um caminho certo e um caminho errado? Andei fazendo muitas reflexões sobre isso nos últimos tempos e quero dividir com vocês um pouco desses meus pensamentos e dessas minhas conclusões. Se você também está nessa busca e também às vezes se pergunta o que é melhor e acha que daqui a pouco tem um melhor e um pior, ou que um funciona e outro não, continue assistindo ao vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, há muitos meses, acho que anos, eu tenho esse assunto martelando na minha cabeça. Algumas pessoas não concordam comigo, com essa minha opinião, mas pra mim, é o que funciona, é o que eu acho mais sensato pensar sobre esse caminho, essa busca, esse autodesenvolvimento, sobre a espiritualidade. Porque às vezes a gente descobre um caminho e acha que só aquele é o correto e quer que todo mundo siga a gente naquele caminho e tenta até dizer pro outro que o caminho dele é errado, que não é bom o suficiente, que não vai levar ele para algum lugar. Mas quem sou eu? Quem é você para dizer que o caminho do outro é errado, que o Deus do outro não é tão bom quanto o teu Deus? Que o Deus do outro é um demônio, porque ele não é o teu Deus, sabe? Eu achava e sempre achei isso muito incoerente. E depois de percorrer muitos caminhos, eu percebi que não tem caminho certo nem caminho errado. Tem o meu caminho e tem o teu caminho. E que se esses caminhos nos transformam em pessoas melhores, é isso que importa. Se você vai no centro espírita, na igreja, na Umbanda, no xamanismo, que é o meu caso, se você vai em qualquer lugar que te transforma numa pessoa melhor, aliás, o lugar não vai te transformar numa pessoa melhor, mas se aquela filosofia ou aquele estilo daquele lugar te transforma em alguém melhor e você começa a se perceber e perceber melhor o outro, é esse o caminho, sabe? Se você busca algo para você e você encontra e percebe que aquilo te transformou de uma maneira que você nem imaginava, pronto, tá aí o seu caminho. Só que você não pode carregar ninguém para caminhar contigo. Porque daqui a pouco aquela pessoa que está num outro lugar, que frequenta outra religião, ela também encontrou o caminho dela. E para ela tá funcionando. Se ela prosperou, se ela é uma pessoa melhor, se ela ajuda o outro, se ela se ajuda, se ela faz coisas que transformam ela num ser humano mais evoluído a cada dia, por que é que a gente vai julgar? Desde quando eu posso dizer que uma pessoa que está indo bem, que está sendo feliz, que está recebendo um monte de bênção, é uma pessoa que está sendo tentada por um demônio? Porque aquele Deus dela lá não é o mesmo que o meu. Gente, Deus, a espiritualidade, não existe duas, três, mas cada um vai enxergar ela de uma maneira e vai se encontrar da sua maneira. Se para uma pessoa ser disciplinada e se tornar melhor, ela precisa acreditar que se ela não for assim, vai vir um diabo levar ela para o inferno, ou vai vir um espírito obsessor tomar conta dela, deixa, sabe? Deixa, ela tá sendo boa, ela tá melhorando ali, eu não preciso, eu não sou ninguém pra ir lá e dizer pra ela que ela tá errada. E eu tive muitas provas de que o caminho, ele é único pra cada um e de que todos os caminhos levam pra essa questão da gente expandir a nossa consciência. Muitas vezes eu saía de um ritual de ayahuasca, por exemplo, e no domingo de manhã eu ia pro culto na igreja protestante. E o entendimento que eu tive lá, tomando ayahuasca, era o mesmo passado pelo pastor ali na frente. Claro que do jeito dele, com o entendimento dele, pro público dele, mas a moral da coisa era a mesma. Eu chegava a ficar assim, perplexa com as palavras que eu ouvia
né? As coisas que eu vivenciei sendo reproduzidas ali num outro lugar, com um estilo completamente diferente, com uma crença completamente diferente, mas que estava tentando levar para o mesmo entendimento de que todos somos um, de que precisamos ter disciplina na nossa vida, de que temos que ser bons pra gente e pro outro, de que algumas coisas não funcionam mais pra gente e a gente deve abandonar, e outras que funcionam a gente deve continuar fazendo. Então, o caminho, a prática é de cada um. E a resposta ela vai chegar se você procurar. Quando a gente procura pela gente mesmo, quando a gente acredita em alguma coisa e se apega naquilo e vai em busca, a gente encontra a resposta. Porque a espiritualidade ela é uma grande conexão e ela chega até você. Até eu assisti a um vídeo de um canal que eu gosto muito, do Vibrando Alto, que eles falaram, né, sobre essa questão da espiritualidade, que não é só aquela pessoa que senta, medita, ou aquela pessoa, né, que tá sempre tentando se interiorizar. Às vezes, o caminho, ele tá naquela pessoa que rega as plantinhas todos os dias, que dá uma comida para uma pessoa de rua, que abraça um amigo, sabe? Não é só material também, né? A gente dá aquilo que a gente tem e às vezes a gente pode não ter dinheiro, a gente não pode ter bens materiais, mas dentro da gente a gente tem muita coisa boa. E também a gente tem coisa ruim. E acontece das vezes a gente dar o nosso pior para alguém, porque a gente ainda não conseguiu perceber aquela pessoa, a gente projeta as coisas daquela pessoa e a gente acaba de alguma maneira sendo ruim, né? E tá tudo bem. Pra mim, tipo, eu me percebo que não foi legal o que eu fiz, eu vou lá, né, e de alguma maneira conserto, tento consertar isso, começo a agir de uma maneira diferente da que eu tava agindo, porque daqui a pouco eu estava prejudicando alguém. E é esse o caminho, é se perceber, é entender que cada um tem a sua receita de bolo, né? Se alguém te passa uma receita de bolo, você daqui a pouco tira um ingrediente, coloca outro, e o seu bolo vai ficar do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que é melhor pra você, não do jeito que é melhor pro outro. Até eu uso algumas ferramentas e algumas pessoas me perguntam, isso realmente funciona? Como, por exemplo, o Reiki, o Ho'oponopono, os banhos que eu gosto de tomar, assim, de ervas, a minha meditação. Pra mim funciona muito bem, mas daqui a pouco uma pessoa não vai ter paciência pra sentar e ficar, sei lá, 15, 20 minutos fazendo 108 contas num japamala, né? E pra ela, daqui a pouco ela ajoelha, ou ela senta, ou ela respira, olha por uma janela, faz ali o seu momento de reflexão, que valeu mais pra ela do que pra mim valeu aquele Ho'oponopono. E também sobre isso, né, eu digo que essas coisas, elas são ferramentas pra mim. Elas não são o fim, elas não são o caminho. Se um dia tudo isso deixar de existir, hoje eu sei que eu posso viver sem isso, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de acender minha vela, eu gosto de acender meu incenso, eu gosto de tomar meu banho de ervas, eu gosto de fazer minha meditação. Aliás, né, a única coisa, se tudo acabasse, né, se eu não tivesse mais acesso a essas ferramentas, a coisa que vai ficar comigo é a questão da meditação, porque para meditar eu só preciso estar eu comigo mesma, assim como as outras pessoas. Daqui a pouco, vai na igreja, ou reza pro santinho dela, ou faz ali, né, a sua magia, né, algumas pessoas fazem os seus rituais de autoconhecimento, de expansão da consciência, cada um usa a sua ferramenta da melhor maneira. E se um dia todas essas ferramentas acabarem, é muito importante que a gente saiba que a resposta, a ferramenta, a maior ferramenta que a gente tem está dentro de nós. Que nós não precisamos de absolutamente nada disso. Mas sim, se você gosta de usar, se isso te faz bem, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu não vejo problemas em usar, né? Porque às vezes acabamos julgando o outro. Nossa, mas a pessoa sabe que não precisa, mas fica usando. Nossa, mas a pessoa só se sente bem se ela vai lá na igreja. Nossa, mas a pessoa só se sente segura se ela vai lá e reza pro santo. Ela só se sente segura se ela toma um banho de sal grosso. E o que tem? Se a pessoa tá se sentindo segura, tá se sentindo bem, não tem problema nenhum, sabe?
Então, por mais que a gente não concorde com o caminho que uma pessoa tá seguindo, por mais que a gente ache que aquilo não tá sendo bom pra ela, isso é um achismo nosso. Eu sei que muita gente tem aquela ideia de que, por exemplo, em questão da ayahuasca, se você falar isso daqui a pouco para uma pessoa que frequenta uma outra religião, ela, se for muito presa a tudo aquilo que dizem para ela naquele meio, ela nunca vai aceitar que isso pode ser bom para mim, né? E assim como daqui a pouco, se eu estivesse muito presa às minhas práticas, à minha meditação, à minha ayahuasca, aos meus incensos, eu não ia aceitar que aquilo que a outra pessoa faz lá na igreja tá sendo bom pra ela. Então, assim, você pode sim seguir o seu caminho, você pode achar as suas ferramentas, mas não julga a ferramenta do outro. Não acha que ele é menos que você, que ele é menos abençoado, ou que ele vai ser menos atendido, ou que as coisas vão dar menos certo pra ele só porque ele não faz a mesma coisa que você, ou porque ele não se encontrou no mesmo caminho que você. Sabe? Eu acho que isso tem que ser muito trabalhado ainda, tem que ser muito olhado, porque é coisa do ser humano, a gente tem essa mania de achar, né, que daqui a pouco o meu caminho é melhor, o do outro não é, ou que a pessoa vai se dar mal fazendo x, y, z coisas. Eu já ouvi até que daqui a pouco eu pudesse ir pro inferno, mas assim, eu não acredito em inferno. Eu já tive também, né, a gente tem, daqui a pouco quando a gente divide aquilo que a gente faz, quando a gente fala do nosso caminho, a gente recebe alguns julgamentos, né, alguns me perguntam, tá, mas por que tu tem que ir lá e tomar um chá pra entrar em contato com Deus? Não, eu não tenho que tomar um chá para entrar em contato com Deus. Eu entro em contato com Deus sem ir lá tomar um chá também. E eu aprendi isso com o chá. O chá foi uma ferramenta que me ajudou a entender que eu posso entrar em contato com Deus sem nenhuma ferramenta. Então, não, eu não preciso, mas eu vou porque cada vez que eu vou, eu me transformo um pouco mais. Eu entendo um pouco melhor, eu julgo um pouco menos. E é isso, eu acho que tinha que ser falado, né? Que tinha que ser comentado daqui a pouco em todas as religiões. Que cada uma seguisse a sua sem cutucar a do outro. É difícil pra gente, né? É difícil pra gente aceitar isso. Mas é bem importante, eu acho que é bem importante que a gente siga o nosso caminho sem achar que o do outro tá errado, ou sem pensar que o outro foi amaldiçoado por alguma coisa que tá errada e que daí a pessoa tá obcecada por determinada religião ou por determinada coisa e que aquilo não está funcionando. Se você vê que a pessoa tá indo bem, né, você não precisa intervir. Se você vê que a pessoa, mesmo tendo a fé dela, continua daqui a pouco com determinadas crenças ou julgando demais o outro, e essa pessoa for íntima sua, você talvez até consiga ter uma conversa com ela sobre. Eu e o meu noivo, a gente tem ideias bastante assim diferentes em alguns pontos, porque ele tem a religião dele, eu tenho a minha espiritualidade, o meu caminho. Eu acredito, né, por exemplo, que o meu Deus não é diferente do Deus dele, ou que quem é lá em outras religiões, tipo Krishna, por exemplo, ou outros nomes que se dão, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu falo que é tudo a mesma coisa, que é tudo parte do mesmo. E ele não concorda comigo em relação a isso, de que é tudo a mesma coisa e de que vai funcionar e vai ajudar da mesma maneira. Ele acha que é diferente. E eu respeito isso nele, assim como ele respeita o fato de eu, pra mim, ser uma coisa só. Porque a tua busca, se tu busca e aquilo faz sentido pra ti, é aquilo que te faz bem. E não, aquilo não é uma coisa ruim que tá te levando pra um caminho de perdição e que tu vai queimar no mármore do inferno. Eu não acredito nisso. Eu nem acredito que exista um inferno ou que exista um demônio, né? E eu até acho interessante que é uma coisa que eu penso, assim, que daqui a pouco algumas religiões pregam, né, que Deus castiga, mas na verdade eu sou muito de tirar essa responsabilidade de Deus, porque se eu faço alguma coisa errada eu vou ter uma consequência, e não necessariamente Deus estará fazendo isso comigo, porque eu sou livre, eu escolhi trilhar aquele caminho. Eu me dei mal porque eu fui bocó, entendeu? Eu não tinha consciência de que aquilo estaria me fazendo mal. Mas eu não preciso
ter medo de que venha um demônio me buscar ou que Deus vai me castigar. Essa coisa de castigo pra mim não funciona. Pra mim é a responsabilidade. Tanto as minhas bênçãos quanto as minhas desgraças, eu busquei por aquilo. Sim, eu acredito que tem alguém me protegendo. Eu acredito que tem alguém me guiando. Eu tenho uma intuição e ela vai me dizer pra onde eu vou. E essa intuição é muito além daqui desse meu corpo, né? Esse sopro que a gente recebe e que a gente sabe. Mas pra mim é isso que funciona. Eu colocando a responsabilidade pra mim, nas minhas costas. Se tá dando ruim, peraí que sou eu que tô de alguma maneira me prejudicando. Eu não consigo acreditar que eu estou sendo castigada ou por Deus ou pelo demônio. Mas se a outra pessoa, no cantinho dela, na religião dela, acredita que é isso e trilha um caminho mais correto porque acha que vai acontecer alguma coisa ruim, mas tá sendo boa, mesmo pensando de uma maneira que eu não concordo, tudo bem, é o caminho da pessoa, é a receita de bolo que essa pessoa faz, que essa pessoa consegue produzir melhor, digamos assim. Enfim, o vídeo já ficou um pouco longo. Eu espero ter conseguido passar essa mensagem sobre esses meus pensamentos, sobre essas reflexões. E também gostaria de dizer assim, que se você buscou vários caminhos e se você ainda caminha por outros, lembre-se sempre de ser grato pelo caminho que você percorreu. Por aquele lugar que você daqui a pouco foi e nunca mais voltou, né? Eu já virei as costas e fui embora de muitos lugares. Mas não é porque eu virei as costas e fui embora que eu não sei reconhecer que todos os lugares pelos quais eu passei me ajudaram de alguma maneira no momento em que eu estava precisando. E eu sou muito grata por todos os lugares que eu fui. Pelo Centro Espírita, pela Umbanda, pela Igreja Evangélica, pela Protestante. E continuo e vou continuar sendo eternamente grata pelo xamanismo também, que foi um lugar que me acolheu e que foi um lugar que eu descobri de uma maneira mais simples o meu caminho, que eu consegui trazer toda essa reflexão, tudo isso, por estar frequentando esse lugar, por ir ali. É o lugar que eu hoje escolho como a minha casa, onde eu me acolho, onde eu sou acolhida, onde coisas boas surgiram para mim. Então, eu estou indo lá, mas eu não esqueci e não deixo de lado e não deixo de ser muito grata a todas as outras coisas pelas quais eu passei. Hoje eu sei que eu não devo e não vou abandonar, né, o lugar onde eu consegui me encontrar. E também não digo que eu nunca mais vou voltar atrás, que eu nunca mais vou frequentar um desses outros lugares. Às vezes eu sinto no meu coração que eu tenho que ir num lugar desses, que eu já fui, e eu vou. E eu sempre volto com uma resposta. Então é isso. O caminho, ele não é um só. Os lugares não são bons nem ruins. Quem faz bom ou ruim é você. E é isso. Espero ter aqui contemplado o assunto e dado aqui a minha contribuição de alguma maneira. E lembrando que é o meu pensamento, é a minha conclusão. E então, se você não tem uma conclusão ainda sobre algumas coisas, busque, vá atrás da sua resposta, encontre e seja muito feliz dentro do caminho que você escolher. Um beijo e até o próximo vídeo.